Eu tenho muita pergunta pra fazer pra você. Muita pergunta também é um exagero. Eu tenho questionamentos a respeito do que acontece do muro pra dentro. Por exemplo, em relação à reforma do estatuto. E eu não vou nem entrar em relação a tudo que a gestão Landim Indústria tem feito com a máquina do Flamengo. Em relação à Flá TV e outras coisas mais. Uma porrada de evento agora na boca da eleição, Sim. dando camisa pra conselheiro. Peguei a minha, inclusive. Enfim. Quer vender? Você quer que conselheiro? Que parada. Não, E 29 estádios atrás, né? É, 29 estádios. Ainda vem com a cartinha do Landim, eu vou postar, eu tenho que agradecer meu presidente, né? Mas enfim, eu tenho duas questões em relação a isso. Primeiro, eu tenho quase certeza da resposta, 99%, mas a pergunta é necessária. Há alguma possibilidade, em curto prazo, de, em algum momento, se for discutido a reforma do estatuto, abrir a eleição do Flamengo, pelo menos pro sócio-torcedor votar? Sem chance. Eu explico isso, assim, tem várias... Aí, isso é uma coisa muito profunda, mas assim, no resumo, muita gente que é a favor, que eu sei que é a favor da abertura, vamos dizer assim, política do Flamengo... Mas é minoria. É a minoria. Eu não vou dizer que é minoria, mas assim, tem um número considerável de pessoas, mas isso nunca foi proposto, isso nunca foi debatido no Flamengo. Nem pra falar assim, vamos sentir o termômetro. Que as pessoas têm medo. Isso aí, porque é impopular dentro do Flamengo isso. Sendo que assim, eu por exemplo, cara, eu rapidinho assim, voltando, eu me tornei sócio do Flamengo. Eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa, porque o Flamengo vivia aquele momento em 2012 e tal. E eu falei, 2012 não, isso antes, 2010, 2011, né? E eu falei, cara, eu quero ser sócio do Flamengo, eu quero voltar pra presidente, eu quero mudar algo, eu quero fazer parte do conselho e tal. E eu entrei nessa pilha. Você entra e fala, porra, eu vou chegar lá, meu irmão, vou gritar com aqueles caras lá, porra. E você entra lá, você toma um choque que é totalmente... É outro Flamengo, assim, é outra coisa. Isso não é uma crítica, tá? É porque, cara... É uma constatação. É uma constatação e é uma cultura. Imagina só, cara, assim, eu, por exemplo, eu sou de São Gonçalo. Mas pode ser uma crítica também. É e não é. Mas assim, é a cultura do lugar, né? A gente é aquilo que a gente vive, né? O meio que a gente vive. Então, pô, eu saí de São Gonçalo, né? Pô, eu chego lá, é uma outra coisa. Então, pô, ir pra arquibancada. Uma das coisas que mais me encantou quando eu fui pro Maracanã, a primeira vez que eu podia xingar à vontade. Chega lá, os caras, pô, estão falando, pô, não, aquela viagem lá em... né, não sei aonde, né, e pá. Então, assim, é uma outra coisa. Então, assim, os caras têm uma outra visão e são pessoas, geralmente, não a maioria, talvez, hoje, mas que, cara, os caras nunca foram nem numa arquibancada. O cara tem uma cadeira cativa do Maracanã, tá ligado? O cara não via. O cara, quando viaja, quando ele se torna dirigente do Flamengo, ele viaja. Cara, você acha que o Dunche já pisou numa arquibancada? Tô usando ele como exemplo porque ele é candidato. Ele já pisou? Nunca pisou, pô. O cara nunca pisou, imagina só, ele nasceu, o pai dele já vivia a política do Flamengo, aí tava lá, ele só ia de tribuna, né? Eu acho bonito, o cara, tipo, a primeira entrevista que ele deu, o cara coloca lá, olha que lindo, aí lá, né, ele dentro do campo, lá no Japão, com todos os privilégios do universo, parecia até que, porra, ele foi igual o Moraes, a Toninha, tá ligado? O Cláudio Cruz, os caras ficaram, porra, uma semana pra chegar no Japão, tu imagina em 81. Aí o cara vai lá, olha que coisa ali, uma criança ali, o cara com todo o cara nunca pisou, pô, o cara não sabe como é que é. Então, assim, tem pessoas hoje que falam da torcida, que não sabem o que é. Então, esses caras não sabem, a gente nunca levou esse debate a sério dentro do Flamengo. Eu acho que tem situações que, como eu disse, eu entrei pra poder tentar mudar e fui vendo que a coisa não é bem assim. E até concordo, de certa forma. Por exemplo, um argumento que eu tava ontem conversando com um conselheiro do seguinte: falou, pô, Túlio, eu tô lá, comprei o título, paguei, pago todo mês uma mensalidade, havia um cara querendo pagar 50, 90 reais e querer decidir o destino junto comigo. Eu falo, pô, beleza, tu tem um ponto. Mas por que, já que hoje estão colocando que o sócio proprietário tenha benefício do sócio torcedor, né, o diamante lá, o pica da galáxia, que o cara paga 200 e tanto, por que também a gente não faz o inverso? Pega esse cara lá que também tá pagando a taxa de tanto, bota o cara pra votar. Então assim, mas essa discussão nunca foi levada a sério no Flamengo. Nunca teve ninguém com a coragem de levar essa discussão lá dentro. Fala assim, Túlio, mas por que você não leva? Porque eu vou levar e, porra, o cara não vai ter aquela articulação, tá ligado? É diferente, o cara vai levar ali... E você passa a virar um alvo. Total, pô. Total. Você viu um alvo... Eu lembro de 2018, quando eu fui protocolar contra o Bandeira uma pedido de inquérito, de abertura de inquérito por uso das cores do Flamengo na eleição, lá que ele participou. Muita gente falava assim, tu vai entrar sozinho? Eu falei, vou, cara, tu vai se queimar. Eu, como assim me queimar? Cara, tem que entrar com um grupo. Eu falei, que grupo, mano? Não tem grupo. Não, pô, mas sozinho vão te perseguir. E seu futuro no Flamengo... Eu falei, meu futuro no Flamengo é na arquibancada, pô. Que futuro no Flamengo, pô? Eu não quero ser porra nenhuma no Flamengo. Tá ligado? Tipo, não quero. Ah, tu nunca vai ser... Porra, não vou dizer que nunca, tá ligado? Mas assim... Porra, teria que ser uma parada muito específica pra eu me tornar alguma coisa no Flamengo. Eu acho que eu não tenho nem capacidade. Acho que eu não tenho nem capacidade pra isso. Mas assim, você vê a preocupação do cara. Fala assim, vamos entrar com o grupo, porque o cara se esconde atrás do grupo. Se cada decisão que você tomasse, cada medida que você, cada atitude, ela tivesse que necessariamente obedecer a uma estratégia. Sempre. Não é? Mas é isso. E nem sempre Coletivo e pessoal. Exatamente. Então, assim, essa configuração
né, do Flamengo. E falo, né, aqui tenho a liberdade de falar que ela me concede. Bruna, que é, né, minha noiva, é sócia do Flamengo. Então, assim, eu Até tive... falou que hoje recebeu lá que a sauna vai estar grátis. Mandou a pergunta. Cara, ela fez uma pergunta que essa semana eu vi que algumas pessoas estavam fazendo, né, para você também, da questão da LGPD, a gente vai falar daqui a pouco. Em 2021, eu já contei isso aqui algumas vezes, no dia da vitória, da reeleição do Landim, a gente estava junto, a gente tinha começado a namorar. No dia da votação, a gente foi. A Gávea, eu fui com ela. Eu não pude passar da roleta, fiquei ali na loja, fazendo hora enquanto ela ia votar. E no dia foi um choque, assim, muito grande, porque foram vários choques ao mesmo tempo, né? Que foram dialogando ali entre si. Primeiro, um mar de gente vestido de roxo. Uma semana depois do Flamengo perder a Libertadores Palmeiras. Aquilo, para mim, era uma desconexão, assim, surreal de absolutamente tudo. Muito importante focar também que quando a gente fala isso, a gente dá uma importância gigantesca a perder um título, que é muito importante, claro que é. Mas para mim, e aqui falo pelo Leandro também, só que o Leandro não estava lá naquele dia, mas a gente começa esse podcast em 2019. Pra gente uma pauta muito cara foi a tragédia do Ninho, porque a tragédia do Ninho acontece antes do nosso segundo programa. A gente fez o primeiro, aconteceu logo depois, e a gente teve isso, né? A gente começa esse podcast, e é importante dizer, a gente começou antes de ser campeão. Então, a gente pôde, em 2019, narrar de alguma maneira aquela história acontecer, né? E o passo a passo, mas também teve a oportunidade, vamos dizer assim, de passar por aquilo, né? Por aquela chaga na história do Flamengo, fundamental, aquela tristeza imensa. É o único programa que eu nunca me ouvi de novo, porque foi horrível de fazer, mas a gente ali, de alguma maneira, já tinha um propósito de seguir com o projeto. E aquilo sempre foi muito caro para mim. E eu lembro que na época, quando o Landim foi eleito, em 18, eu lembro que a eleição ali, que era Lomba e Landim, né? Isso. Os candidatos, eu sempre tive simpatia. Não sei a explicação. Sempre tive simpatia pela figura do Lomba por alguma razão que não coisas que nunca nem vi pessoalmente. Mas quando o Landim ganhou, eu falei, tipo, pô, foda-se, entendeu? Às vezes é até bom mesmo. O Bandeira na época desgastado pra cacete, né? A gestão, o segundo mandato tinha sido uma merda. A primeira reação dele à tragédia era muito boa. E ali eu falei, pô, bacana. O primeiro momento, o documentário do Pedro mostra muito isso, né? E tem uma virada de chave, né? Quando um escritório de advocacia entra na jogada. Enfim, né? A história, busquem um episódio do Pedro, vejam o documentário na Netflix. Ali tem um recorte que foi um recorte definitivo para mim. Porque depois o Flamengo, porra, dentro de campo, triturou, ganhou a porra toda, foi campeão de tudo. E a gente batia neles ganhando. Então depois, quando eles pararam de ganhar, que todo mundo começou a bater, eu falei, pô, bom, já tava aqui há um tempão. E, pô, beleza, que bom que vocês estiveram aqui. Mas pra mim aquilo era muito caro. A forma como ele tratou a tragédia. E inúmeros episódios que a gente já cansou de falar, né? O deboche, a babaquice, o desrespeito que eles fizeram, de missa, de uma porrada de coisa, né? O desrespeito gigantesco que eles tiveram ao longo desse processo. E assim, ver aquilo já tinha todo esse cor, que para mim é a parte mais importante de toda. Ver aquilo, tinha passado uma pandemia, não é? Era o último ano da pandemia, vamos dizer assim, né? Em 2021, uma pandemia que, porra, né, matou 700 mil pessoas. A gente, né, num regime que estimulou, e essa é a verdade, um genocídio mesmo das pessoas, um negacionismo. E o Flamengo foi usado como instrumento nesse processo. É importante dizer isso também, que o podcast tem lado mesmo, a gente nunca se furtou a isso, já falou isso ao longo da caminhada. Então, assim, cara, eu tinha 300 problemas muito maiores do que o Flamengo perder pro Palmeiras, sabe qual é? Só que o Flamengo perder pro Palmeiras e uma semana depois, aquele mar de gente pegou tudo aquilo que já tinha e falou assim, cara, se essas pessoas são Flamengo, eu não sou. Então, assim, ou o contrário, ou se eu sou, elas não são. Então a gente enxerga, ou então, que aí foi a conclusão que eu cheguei, eu falei, existem dois Flamengos. Falei, existe o Flamengo que eu acredito e o Flamengo que essas pessoas acreditam. Aquilo foi um choque de realidade muito grande. Dentre outros, né? Muitos outros. O recorte social mesmo, que é, pô, grotesco, né? De você estar ali olhando, é um absurdo. De tudo, né? E é importante falar isso. De homens brancos, né? Muito poucas mulheres, poucas pessoas pretas votando na eleição. Então, assim, um recorte de todos os recortes que você imaginar de gênero, de classe social, ali é um negócio assim, porra, é uma eleição na Noruega mesmo, tá acontecendo mesmo. Então você vê um descolamento, né, da realidade, dos fatos e do que é aquele Flamengo intramuros ali. Todas as coisas que foram discutidas, né, nesse processo de reeleição, né, ali já era um início de discussão de voto à distância pela lei, né, pela legislação. Entrou com ação, inclusive com respostas absurdas. Que não foi cumprida. Né? Então, assim, muitos problemas acontecendo e uma reeleição acachapante ali, que você olha para aquele cenário e fala, cara, é uma parada que te desestimula, porque você olha para aquilo e fala assim, tá, beleza, como é que a gente luta contra isso, assim? Não sei. Porque chega uma hora que você olha e fala assim, tá, como é que a gente muda essa parada? Não muda.
Então, assim, e isso é importante dizer pra gente prosseguir, mas agora a gente vai pra parte opinativa da coisa, esperando, né, o nosso maravilhoso chegar aqui, voltar. Mas, assim, quando a gente vê essas questões, como você falou, que não há discussão, e não tem mistério nisso, é só você olhar, só você ver a posição das pessoas Sim. de abrir o Flamengo. Abrir, no caso, quando ele fala abrir o Flamengo, é abrir pra SAF, pra abrir pra alguém comprar. E não abrir pra que mais pessoas decidam o destino do clube. Porra, isso é muito emblemático, né? Que haja uma pauta muito mais aceita do Flamengo ser aberto para um comprador, para alguém de fora virar dono do Flamengo, do que abrir para o povo votar. E não é nem o povo realmente, é o só torcedor que paga a Exatamente. mensalidade. Então É bastante emblemático. Você, quando vê essas coisas acontecer...